Você sabia que nesse exato momento está acontecendo uma batalha espiritual entre o bem e o mal pela sua alma? Não é à toa que Paulo vai falar: sede fortalecidos no Senhor, tomai toda a armadura de Deus. A verdade é que a força para vencer só podemos encontrar no Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a lição 12 da Escola Bíblica Dominical, que tem como título Preparados para vencer a guerra espiritual. Essa lição é sobre o capítulo 6 de Efésios. Aqui nós vamos fazer o fechamento do estudo dessa carta. O texto áureo é Efésios 6:10, que diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nessa lição nós vamos falar sobre 3 tônicas. A primeira, nós vamos dar continuidade à questão familiar. Na última aula nós falamos sobre a questão de maridos e mulheres. E hoje nós vamos falar sobre a relação entre pais e filhos. A segunda questão será sobre a relação de trabalho entre patrão e empregado. E por último, nós vamos falar sobre a armadura de Deus. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal e também deixar um gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se agora. Assim você vai ajudar a divulgar esse trabalho e a levar a palavra de Deus também a outras pessoas. Eu sou Vitor Cavalier, seja bem-vindo a esse vídeo. A primeira questão sobre essa aula é a relação filhos e pais. A gente tem que entender que casa é diferente de lar. Casa é feita através de tijolos, de areias e de pedras. O lar é feito de princípios e valores. Casa é o abrigo para frio, para o calor e para a chuva. Lar não. Lar é o abrigo para dor, para solidão e para todo medo que nós podemos encontrar. Por isso, 1.1 vai falar sobre filhos obedeçam aos pais. Efésios 6, do 1 ao 2 diz o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O primeiro pilar para o bom relacionamento cristão na família é entender que o filho está submisso, está debaixo da liderança do pai. Ele tem que obedecer ao seu pai e o pai sempre exercendo essa liderança com o amor que constrói. A liderança deve ser exercida com amor. A segunda questão é a questão da honra. Mas antes da gente falar da questão da honra, a gente tem que lembrar aqui que a questão da liderança, de obedecer aos pais, tem se perdido na sociedade em que vivemos hoje. Devemos lembrar lá do nosso exemplo principal, Jesus Cristo. Nós obedecemos porque Cristo também obedeceu. Não só o seu pai espiritual, que é Deus, mas os seus pais aqui da terra. Olha o que é dito lá em Lucas, capítulo 2, versículo 51. E desceu com eles, quem são eles, os seus pais, para Nazaré. E agora escute. E era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. É parte das obrigações dos filhos saberem que estão debaixo da liderança dos seus pais. Tem que ouvir conselho, tem que ouvir a voz da sabedoria dos pais e tem que estar submisso a essa autoridade que Deus instituiu para o homem e para todos os filhos. Bem, é importante ressaltar que a desobediência aos pais faz parte da relação dos pecados abomináveis elencados lá em Romanos 1 e versículo 30. Por último, nós vamos falar sobre o segundo pilar, que é a questão da honra. Nós devemos honrar os nossos pais. A honra é irmã da obediência. E a honra também está ali elencada em 2 princípios. Primeiro, ouvindo os conselhos. O problema é que muitos jovens não querem mais ouvir os conselhos dos seus pais. Preferem ouvir ali a palestra de um professor de 30 minutos na faculdade. Preferem ouvir o conselho do primo mais novo do que ouvir a voz da sabedoria dos pais. Os pais levam a vida toda educando seus filhos nos princípios bíblicos, falando de Jesus, e todo aquele princípio, todos os valores, toda a Bíblia ensinada é jogada por terra através de 1 minuto de uma palavra na faculdade. Esse é o grande problema da sociedade hoje em dia. Segundo ponto, cuidando dos seus pais quando já fracos diante dos desafios da vida. O problema é que muitos filhos acreditam que quando chegam à maioridade, ou então quando já estão velhos e os pais ainda estão vivos, eles não têm mais autoridade, não têm mais que ser submisso. Mas é claro, continuam sendo pais aquelas pessoas e eles continuam sendo filho. Pode você ter 10 anos ou 50 anos de idade. Se seu pai está vivo, ainda tem que praticar o princípio da honra.
Segundo ponto, 1.2. Honrar gera recompensa. Efésios 6:3 diz o seguinte: para que te vá bem e sejas longa a sua vida sobre a terra. A questão da honra, da obediência, sempre, meu irmão, está ligada à questão da prosperidade, de colher algo bom nessa vida. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de uma vida plena, uma vida saudável. Honrar aos pais traz ao homem uma vida saudável. Como óbvio deve ser, o fato de não obedecer traz consigo consequências desastrosas, assim como a obediência dá frutos espirituais que levam para a eternidade, a desobediência também traz consigo ali prejuízos tanto espirituais como físicos também. Outro ponto interessante é: se não honrarmos nossos pais, não somente praticamos o que é errado, desonramos a Deus, mas também reduzimos a nossa vida literalmente. Os pais nunca irão dar conselhos aos filhos para eles serem destruídos futuramente. Sempre serão conselhos, na maioria dos casos, para o filho prevalecer, para o filho ser fortalecido. Olha o que a Bíblia Pentecostal vai falar: os filhos que honram seus pais serão abençoados por Deus, aqui na terra e na eternidade. Muitos pais sofrem, sangram, porque hoje veem seus filhos, dão todo o amor, dão todo o carinho, dão toda a estrutura para os seus filhos, mas os seus filhos são ingratos, viram as costas e simplesmente desobedecem, simplesmente deixam de lado os princípios. Mas saiba que tudo isso, toda atitude que o filho tomar aqui na terra, ele vai colher também. A gente deve estar muito atento. Isso é um recado para todos os jovens, para todos os filhos, seja ele de 18 anos ou de 60 anos. Honre seu pai e valorize a sua família. Obedeça. Agora vamos para 1.3. Pais abençoem seus filhos. Efésios 6:4 diz o seguinte: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação no Senhor. E aqui Paulo vai falar sobre a liderança que o pai exerce dentro da família. Isso é um assunto muito importante. A liderança da família de forma equilibrada. A insubordinação aos filhos pode ser fruto tanto do radicalismo, de uma atitude impetuosa, brava ali, sem pensar dos pais, tanto quanto da omissão, ou seja, ali do pai deixar o filho fazer o que quiser, o filho tomar a atitude que ele quiser tomar, não estabelecer limites e regras para sua família. Por fim, devemos dar aos filhos amor, carinho, afeto, ajuda, companheirismo, liberdade e disciplina, que significa impor limites. Os pesquisadores nessa área, o Dr. Henry Brandant e Homer Dowdy, vão dar um exemplo de duas mães. Duas mães ali querem educar suas filhas. A primeira diz assim: se você derramar esse copo de leite, você vai tomar uma surra. E a mãe espera a filha derramar para poder ali bater na criança. E assim ela ensina a sua filha. E a segunda mãe não. A segunda mãe diz assim: eu quero que você não derrube esse leite, mas coloca o copo distante da filha. Quando a filha tenta abrir os braços, ela tira de perto. Quando a filha esquece, ela lembra a criança. Em outros casos, quando a filha tenta ali provocar a ira da mãe, ela tira o copo, se for preciso, dá uma palmada, mas sempre lembra de ensinar. A segunda mãe diz o seguinte: é assim que eu estou fazendo e eu quero que você faça também. O Dr. Henry Brandant e Dowdy vão falar que a segunda maneira é a forma que mais se parece com o princípio bíblico. Dito lá em Provérbios: ensina a criança no caminho que deve andar, até que quando for mais velho não se desviará dele. A Bíblia não fala torture seu filho, a Bíblia fala ensine a criança. Ensinar é dar o exemplo, é mostrar com palavras, é também colocar em prática todas as formas que Deus ensinou para a educação da família e dos filhos. Por último, o autor da lição vai falar: se houver apenas advertência, os filhos ficam desanimados. Se houver apenas estímulo, eles ficam mimados. Devemos praticar o equilíbrio na relação e na disciplina das crianças. Agora vamos para o ponto 2, lembrando aqui que a escravidão fazia parte da realidade do mundo romano e também as famílias cristãs tinham escravos, e Paulo aqui vai lembrar que agora estão debaixo do prisma
do amor de Cristo. 2.1 diz, orientações aos servos. Olha o que é dito em Efésios 6:5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Aqui ele está falando da relação de trabalho, principalmente entre empregado e patrão. Servo, ele está falando realmente aqui de escravo, e o senhor do servo. Muitos escravos faziam parte da comunidade cristã. Paulo exorta a trabalhar com sinceridade, como se o serviço estivesse sendo prestado a Deus. Lembrando aqui, hoje nós não temos escravidão, ou pelo menos não deveria ter. Embora ali existem ainda pessoas extremamente maldosas que usam ali outras pessoas nesse tipo de serviço. E Paulo ali, lembrando ali que ele vai trazer um valor, um princípio, que o trabalhador deve ser justo, deve ser honesto, deve ser íntegro e deve valorizar o seu patrão e o local onde ele tira ali o seu sustento. Lembrando também que Paulo vai dizer aqui, segundo a carne, com temor e tremor. Isso significa que o patrão é o senhor do servo até hoje em dia somente no momento ali da execução do trabalho. Fora isso, todos estão debaixo de um mesmo Deus. Toda autoridade que devemos obedecer somente é a Deus e nada mais. Fora disso, fora da relação do trabalho, somente a Deus. Bom, vamos lá. 2.2 diz, servindo como ao Senhor. Efésios 6:7 diz, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. E Paulo ensina que os empregados sirvam aos seus patrões de boa vontade, como se estivesse servindo a Cristo. Isso aqui, meu irmão, é muito importante. Muitas pessoas ali não têm uma boa relação com o trabalho. Elas não só ficam cansadas, elas ficam estressadas. Observe duas situações. Quando uma pessoa acorda às 6 da manhã e vira para o lado e quer dormir mais um pouco, isso é cansaço. Quando a pessoa acorda às 6 horas da manhã, cutuca o companheiro que está ali do lado e diz assim, liga para lá e avisa que eu estou morto, isso aí não é cansaço, isso é estresse. Deus não quer que nós fiquemos estressados no nosso trabalho. Embora o trabalho exija ali cansaço, ele também exige ali uma felicidade. Nós devemos estar no trabalhando porque ele nos sustenta de boa vontade. Nós devemos amar o que fazemos. Nós devemos também amar os nossos patrões, servir a eles como ao Senhor. Nós devemos lembrar desse princípio. E como resolve a questão do cansaço? Descansando, dormindo. E como se resolve o estresse? Mudando de rota. Se for possível, saia desse emprego e vá procurar algo que realmente você faça de boa vontade e que você privilegie esse princípio que Paulo nos ensinou, fazer o trabalho como nós fazemos a Deus. Agora vamos para o 2.3, orientação aos patrões. Efésios 6:9 diz assim, e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vossos, estás no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Olha o que o autor vai falar. Paulo ensina que a relação entre senhores e servos deve ser pautada pela respeitabilidade. O empregado deve trabalhar visando o bem-estar do patrão e esse deve primar pela valorização e bem-estar do funcionário. A relação deve ser mútua, de amor mútuo, de respeito. Nenhum deve se considerar ali maior do que o outro. Claro que existe a hierarquia, mas nenhum pode menosprezar, pode denegrir a imagem do outro. Paulo lembra que os patrões cristãos, do qual sem dúvida alguma houveram alguns, têm que tratar os seus escravos cristãos ou qualquer outro escravo na realidade com bondade e com respeito. Até hoje esse princípio é válido. Todas as relações devem ser respeitosas. O equilíbrio na relação do comando. Olha que o autor da lição vai lembrar ali de um jargão, de uma ordem ali no sentido militar. Militar que existe muita hierarquia. Olha o que o mandamento diz. Prometo tratar com respeito os superiores hierárquicos e com bondade o subordinado. E com bondade o subordinado. Lembrando ali, existe uma relação mútua. Amor cristão deve ser a sílaba tônica do relacionamento de trabalho. Uma vez que Deus é o verdadeiro Senhor sobre tudo e sobre todos. Todos estamos debaixo
da liderança do nosso Deus e devemos trazer para as nossas relações de trabalho o respeito e também o amor que o Senhor nos ensina. Agora vamos para o ponto 3, que é guerra espiritual. Lembrando que a carta aos Efésios é toda uma ministração sobre a igreja. E Paulo vai fazer a sua conclusão ali, o seu fechamento dessa carta, sobre as batalhas espirituais, a guerra espiritual. E o 3.1 da lição diz o seguinte: o inimigo número 1, Efésios 6:11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Lembrando, meu irmão, que Satanás não faz a mínima questão que você acredite ou não na existência dele. Aliás, é melhor para ele que você deixe de acreditar, pois assim ele atua de uma forma melhor na sua vida. Nós devemos lembrar também que o mal que existe no mundo não é só a ausência de Deus. O mal que existe no mundo também é fruto da ação demoníaca na vida das pessoas. Lembrando aqui que ele fala de ciladas, de armadilhas. Tudo que envolve Satanás está ligado à ideia de engano, de parecer uma coisa, mas ao final é uma totalmente diferente. E o mundo atualmente tenta dar nomes bonitos a coisas feias. Hoje, fraude se tornou habilidade, talento, a sonoticária é economia, até mesmo a sensualidade cinge a coroa do amor. As palavras têm mudado seus significados, os valores têm sido invertidos. E isso é uma grande estratégia de Satanás, porque se os registros são alterados, se a mídia conta uma história, se a cultura conta uma história, se os influenciadores desse século contam uma história pra gente, a verdade passa a ser mentira e a mentira passa a ser verdade. E é assim que Satanás age, através do engano e através da ignorância de muitas pessoas. Olha o que o autor vai falar aqui. Ele rebelou-se no céu e enfrentou Jesus no deserto. Não hesitará em agredir a igreja. Mas Jesus deu sua garantia de que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Ele age através do engano. Jesus age através da luz da verdade da palavra de Deus. Agora vamos para o 3.2, que diz o seguinte: principados e potestades, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aqui esse versículo faz questão de lembrar que a nossa luta não é vencida através de recursos humanos. Aliás, essa luta não é contra carne e sangue, mas ela acontece no reino espiritual. Lembrando, fazendo aqui um adendo, que embora essa luta aconteça no sentido espiritual, Satanás muitas vezes usa os homens, os seres humanos, para fazer a sua obra. Mas as nossas armas também devem ser espirituais. Não é porque Satanás usa pessoas que nós devemos também apelar para as nossas armas físicas. A maior arma do cristão é espiritual. Exemplo, a filha de Stalin, o maior assassino de cristãos em massa, se converteu à fé, se converteu ao cristianismo. Isso mostra que a maior arma contra o comunismo, contra os assassinos de cristãos, não é nenhum fuzil ou bomba atômica. É o amor de Cristo pelas almas, a conversão de pessoas e o amor de Deus. Bem, olha o que o autor vai falar. Onde estiver um crente fiel, ali se tornará um campo de batalha. Lembrando aqui sobre principados e potestades. Principados é a maior ordem ali da hierarquia de Satanás. E a potestade vem logo debaixo ali dos principados nesse quesito de hierarquia de demônios. Agora vamos para o ponto 3, que diz toda a armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mal e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Lembrando aqui a importância de estar fortalecido no Senhor. Isso é um segredo de guerra, isso é um segredo da arte da guerra. Olha o que Sun Tzu vai dizer. A pior tática de todas é investir contra cidades protegidas. A regra é não invadir cidades com muralhas se puder evitar. Um bom combatente evita o inimigo que está bem preparado. Quando o cristão está fortalecido no Senhor, o diabo não tem como resistir a ele. Embora ele tente lançar seus dados, lançar suas estratégias de seu engano, o crente vai estar protegido. E como ele é covarde, ele sempre vai procurar uma casa que está vazia. E estando ela vazia, ele vai trazer consigo outros 7 demônios e vai habitar ali.
e a destruição daquela casa será notória no final. Então, nós vamos falar um pouco como nós podemos estar protegidos contra essas ciladas de Satanás. Paulo usa todo o seu conhecimento sobre a cultura romana para expor à igreja o ensinamento espiritual. Dos versículos 13 ao 18 são elencadas as armas que o crente precisa usar nos combates contra o reino das trevas. Meyer Pearman e diversos outros autores cristãos, eles vão falar que aquela comparação de Paulo, ele faz por conta dos soldados romanos ali que estavam próximos dele. E bem, ele vai falar primeiro sobre o cinturão da verdade. Ele prendia o soldado e, na verdade, isso aqui tem relação com a integridade do combatente. Isaías 11:5 vai falar: e sua justiça, o cinto dos seus lombos, e a sua fidelidade, o cinto dos seus rins. E agora vamos passar para o outro ponto, a couraça da justiça, a couraça que protege todos os órgãos vitais, coração, rim, pulmão, etc. Ela aqui está associada com a retidão. E o autor da lição vai dar o exemplo de Romanos 6:3. Olha o que diz em Romanos 6:3: nem tampouco apresentei vossos membros, ou seja, o nosso corpo mortal, ao pecado como instrumento de iniquidade, que é a natureza pecaminosa, como vivos dentre os mortos, e vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Couraça da justiça, protegendo tudo que é essencial no corpo humano. E agora, terceiro, o escudo da fé. E ele vai dar o exemplo aqui das medidas do escudo do soldado romano, que é 1,60 m de altura por 70 centímetros de largura. Tem relação com a defesa contra os ataques de Satanás. O escudo da fé que protege de todo ali o engano, de toda a mentira de Satanás. O crente deve ter fé para passar por todos os perigos e influências do mundo. E agora aqui nós vamos falar sobre os pés calçados no Evangelho. É uma espécie de bota do soldado romano e tem relação aqui com a prontidão para pregar a palavra. O autor da lição vai lembrar lá de Isaías 52:7. E aqui eu quero fazer apenas uma observação. Olha o que diz aqui: quão formosos sobre os montes são os pés daquele que traz boas novas, que anuncia paz, que traz as boas novas de bem, etc, etc. O adendo que eu quero dizer é que muitos autores, isso de acordo com Swagger, vão falar acerca desse versículo da palavra sobre a pregação, sobre pregadores. Mas o contexto desse versículo não é esse. O contexto desse versículo é sobre a vinda do Messias, é sobre Jesus. Os pés daquele que traz as boas novas, do Messias, ele que traz a paz, ele que reina, ele que faz a igreja exaltar o nome dele, e não é um pregador. Isso a gente vamos considerar como um significado secundário, que é no caso dessa revista. Mas lembrando, não usem corretamente esse versículo. Esse versículo está falando do Messias. Ele ele que traz ali nos seus pés, tem pés formosos e que traz as boas novas. E agora vamos para o capacete da salvação, de bronze, e proteger a cabeça do soldado. Tem relação com a proteção da mente. O autor vai falar de Romanos 12:2, que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento. Lembrando aqui que o cristão sempre deve ter a mente de Cristo, não se levar pelas doutrinas do mundo, pelas questões que o mundo tenta influenciar a vida dele. Se você for minoria, mesmo a minoria de um, não significa que você está errado. Você pode estar certo, por isso persista, insista, que Deus vai honrar as suas lutas e as suas batalhas. Esteja guardado pela salvação e nunca perca esse capacete, porque ele é fundamental para a guerra. E por último, a espada do Espírito. Em nossas lutas, o Espírito Santo usará a palavra de Deus que está em nós contra as agressões da fé. Lembrando aqui, Wright vai até destacar que essa é a única arma de ataque que Paulo vai falar. As outras todas são de defesa. E por que a palavra é arma de ataque? Porque o cristão deve defender a fé. Quando alguém vier trazer falsas doutrinas, trazer heresias ou querer desmerecer a Bíblia e o que você acredita, você deve estar preparado para ir contra todas essas doutrinas e falácias criadas pelo mundo. Não é à toa que o autor da lição vai lembrar lá de 2 Timóteo 2,15. Olha o que diz lá
em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, o cristão deve conhecer essa palavra para poder defendê-la, conhecer essa palavra para ir contra qualquer tipo de heresia. O cristão deve atacar tudo aquilo que for contra a fé. O cristão não é nenhum covarde, ele deve ser um defensor do evangelho. Lutero, por exemplo, dizia assim, as pessoas diziam para Lutero, vá se retratar de tudo que você falou. A igreja esperava uma retratação e Lutero diz, eu não vou me retratar. Eu só vou aceitar o que eles falam se eles estiverem baseados na palavra de Deus. Enquanto eles estiverem baseados nas crenças deles, eu não vou me retratar. Eu sim, um cristão deve defender a sua fé contra todo tipo de heresia dentro da igreja e fora da igreja também. E antes da gente terminar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, eu agradeço você por estar até aqui nesse momento. E também deixa um gostei nesse vídeo, assim você vai estar divulgando a outras pessoas esse trabalho. Olha o que diz a aplicação pessoal. O triunfo em Cristo não é um acontecimento efêmero, é um estilo de vida disponível a todos que enfrentam as batalhas da vida equipados com as armas de Deus. E aqui, se eu esqueci de alguma coisa, comente aqui no vídeo embaixo e assim você vai edificar a vida de outras pessoas também. Que Deus te abençoe e guarde a sua família. Amém.